Olá, estudante! Eu sou Letícia, sou técnica em assuntos educacionais e trabalho no SAPED, o setor de acompanhamento pedagógico discente da UFTM. Este vídeo é uma apresentação de uma série de vídeos que vamos fazer sobre estratégias de estudos. Frequentar a escola é algo que faz parte da nossa vida desde muito cedo. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela já orienta que a educação seja obrigatória a partir de 4 anos. Mas tem crianças que entram até antes, porque já começam na creche, com meses, com 1 ano, 2 ou até 3 anos. De modo geral, nós passamos cerca de 15 anos na escola, na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Alguns vão depois fazer um curso de graduação, outros fazem até pós-graduação. Ao longo desse período na escola de educação básica, nós estudamos várias disciplinas, passamos por vários professores, mas em algum momento alguém te ensinou a estudar? A forma como você estuda hoje, você acredita que está funcionando, você está aprendendo e está refletindo num bom desempenho acadêmico? Ou você apresenta muita dificuldade? Se pararmos para refletir, o bom desempenho numa prova nem sempre significa que o aluno sabe aquele conteúdo, pois ele pode ter decorado. Do mesmo jeito, às vezes o aluno foi mal na prova, mas não quer dizer que ele não saiba, porque ele pode ter se confundido, ter ficado nervoso e não ter conseguido responder as questões. Provas fazem parte da vida do estudante e às vezes até para conseguir um trabalho. Afinal, concurso público, seleções em algumas empresas exigem que o aluno realize uma prova e ele precisa ter um bom desempenho. Por isso, pensando em ajudar você, estudante, a aprender a estudar melhor, a compreender o conteúdo, a ter um pensamento crítico e também saber fazer avaliações para ter um bom desempenho no seu curso, nós do SAPED vamos fazer esta série de vídeos onde você vai aprender em cada vídeo uma estratégia. Hoje eu vou fazer uma apresentação geral de estratégias que serão detalhadas em vídeos futuros. Outras opções existem e novos vídeos serão criados à medida que nós acharmos que irá ajudar você em seus estudos. Inicialmente, nós precisamos esclarecer 2 pontos sobre estudar. Assistir a aula apenas não é suficiente para a sua aprendizagem. Na aula, você terá uma explicação do professor, poderá ter aquele primeiro contato com o conteúdo, tirar dúvidas, mas é importante que você, em casa, individualmente, faça o seu esforço de tentar entender aquele conteúdo. No dicionário, estudar é sinônimo de examinar, explorar, analisar, averiguar, indagar, investigar, aprofundar e aprender, que é exatamente o que precisa ser realizado com a informação recebida para que, de fato, se torne uma aprendizagem. Aprender significa passar a ter conhecimento sobre algo, passar a ter uma habilidade. Você não sabia de uma informação, você não sabia fazer uma coisa, você aprendeu e agora você é capaz de explicar aquela informação, de executar algo por causa daquela habilidade que você aprendeu. Portanto, podemos concluir que estudar é um comportamento ativo, requer esforço, requer que você tenha uma rotina de estudos. E nós já fizemos um vídeo ensinando você a criar uma rotina de estudos. O link estará na descrição deste vídeo para você ir aprender. Outro ponto importante antes de falarmos das estratégias é que diferentes matérias, diferentes conteúdos vão exigir estratégias diferentes. Por exemplo, você não vai estudar para a matéria de português do mesmo modo que estudaria para a matemática. Em português você vai fazer resumos, você vai fazer muitas leituras. Em matemática, por exemplo, já é interessante você fazer cálculos, você resolver exercícios, você vai ver sim
uma parte teórica, mas vai ter uma parte mais prática de aplicabilidade nos exercícios. Então, dependendo do seu curso, cada matéria vai exigir estratégias diferentes. Se for um curso da área da saúde, tem nomes anatômicos que você precisa decorar. Então é importante entender que um método, uma estratégia não vai funcionar para tudo e é preciso adaptar. Então agora, de modo geral, eu vou apresentar para vocês algumas estratégias de estudos. Lembrando que nós faremos vários vídeos detalhando melhor essas estratégias para que você possa aprender. Mas hoje eu já vou apresentar para você ter uma visão geral de como seria cada estratégia. A primeira estratégia, e acredito que a mais conhecida, é o resumo. O que é o resumo, Letícia? Resumo é você ler um texto, grifar partes importantes, escrever os principais pontos. É possível ler e fazer resumo em forma de perguntas também. Você pode ler um texto e depois colocar, número 1, qual é a ideia central do texto? Responde. Número 2, quais os exemplos o autor citou sobre tal assunto? Eu gostava muito de estudar utilizando essa estratégia de fazer resumos com perguntas e respostas, pois assim eu conseguia direcionar a minha atenção para aquele conteúdo do texto que eu percebia que era mais importante de saber. Outra estratégia é o uso de mapas mentais. Os mapas mentais são para as pessoas que gostam muito de estudar de uma forma visual. Você vai ler um conteúdo e vai fazer esquemas. Por exemplo, na tela estão aparecendo alguns exemplos de mapa mental para você ver como é. Você monta caixinhas e vai colocando setas relacionando as informações. Isso é muito utilizado principalmente no mundo dos concursos, pois na hora de realizar a prova é comum nos lembrarmos de como que estava organizado o mapa mental e lembrarmos de alguma informação importante que está sendo perguntada na prova. Outra estratégia é o uso de flashcards. E o flashcard eu já abordei num vídeo aqui do canal. Vou deixar no link da descrição. Mas, resumindo, o que é o flashcard? É você escrever em cartões, né? Você pode fazer de folha A4 mesmo, não precisa ser nenhum cartão comprado em papelaria. Na frente você escreve a pergunta e atrás você escreve a resposta. E como que eu utilizava? Eu fazia os flashcards sobre um conteúdo que eu queria estudar e deixava numa sacolinha e etiquetava, por exemplo, português. E eu usava muito como revisão. Eu tinha, por exemplo, toda sexta-feira eu vou revisar português. Então eu separava um momento que eu tirava o flashcard, lia a pergunta e tentava responder. Se eu conseguia responder a pergunta, ótimo, quer dizer que eu já aprendi. Agora, se eu não conseguir responder, eu deixava aquele cartãozinho para depois olhar de novo, para revisar, pois aquele assunto ainda eu não tinha entendido bem. Então, o flashcard é uma ótima estratégia, principalmente para revisão. Você pode também gravar um áudio da sua explicação. Depois que você fez um resumo, um mapa mental, por exemplo, você pode pegar aquele roteiro e se gravar com o celular explicando aquele conteúdo. E você pode também, no momento, definir que você vai ouvir aquela explicação, ou então ouvir em momentos como, por exemplo, quando você estiver num ônibus, quando estiver limpando casa, pois assim você vai tendo contato com o conteúdo, ouvindo a sua explicação, e é uma forma agradável de revisar. Há também pessoas que gostam de fingir que estão explicando o conteúdo para alguém, fingir que estão dando uma aula. Tem pessoas que fazem até slides sobre aquele conteúdo,
né? E dão como se fosse uma aula imaginária. Por quê? Para você explicar, você precisa ter entendido, não é? Você pode também realmente explicar para alguém, ou então você conversa com a sua mãe, com seu pai, com o irmão, com um amigo, sobre um assunto que você está estudando para uma prova. Principalmente se for algo aplicável no dia a dia, as pessoas vão ter interesse em te ouvir. No mundo dos concursos principalmente, mas também para aquelas matérias que você precisa decorar termos. Porque tem algumas matérias que realmente não tem jeito. Por exemplo, anatomia. Anatomia é uma matéria que você precisa decorar nomes de músculos. Então, os mnemônicos são ótimos nesse aspecto. Mnemônico é a criação de palavras que ajudam a memorizar assuntos importantes. Por exemplo, em direito constitucional, existem 5 princípios da administração pública. E uma forma de decorar quais são é usando o mnemônico LIMP. L de princípio da legalidade, I de impessoalidade, M moralidade, P publicidade e E eficiência. Tem conteúdos que já tem mnemônicos que você pode encontrar na internet. Ou então você pode criar os seus, fazendo frases, fazendo palavras que vão te ajudar a decorar alguns termos. Para decorar também, a criação de músicas e paródias é uma excelente estratégia. E como eu disse, no mundo dos concursos existem várias dessas ferramentas para poder ajudar o concurseiro. Eu lembro quando eu estudava português, existe a musiquinha para ajudar a decorar as preposições. A musiquinha é assim, ó. Ela tem o ritmo da música O cravo brigou com a rosa. A música é ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobretrar. Me perdoem pela voz, não sou cantora, mas funciona, ó. Estudei essa música para decorar as preposições e nunca mais esqueci. E existe a resolução de questões. Dependendo do conteúdo que você for estudar da matéria, você vai encontrar sites que vão te permitir fazer filtro. Você consegue achar a matéria, achar o assunto e ver questões que já foram cobradas sobre aquele conteúdo. Isso principalmente para quem estuda para concurso. Mas, por exemplo, se você é um estudante da área da saúde e você olhar questões de concursos que foram cobradas na área da saúde, é uma forma de estudar. Você pode também olhar vídeos no YouTube de resolução de questões. Você pode olhar no livro de referência, que é da disciplina que você está estudando, se tem exercícios ao final. Se for um conteúdo da área de estatística, cálculo, aí você vai encontrar diversas opções na internet de exercícios para você resolver. E é uma forma de praticar. Bom, pessoal, essas foram as estratégias que nós selecionamos e que serão melhor detalhadas nos próximos vídeos. Então, não perca os próximos vídeos desta série, pois eles trarão informações preciosas que vão te ajudar cada vez mais a melhorar os seus estudos e a sua aprendizagem. Tchau e até o próximo vídeo!